Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa sala. Estamos de volta para continuar com os nossos estudos das nossas lições. Hoje nós vamos estudar a lição de terça-feira. Que Deus abençoe a todos vocês que têm estado nesta sala, onde nós abrimos a palavra de Deus para começar o nosso dia pedindo a bênção de Deus e ouvindo a voz de Deus. Que realmente Deus possa estar com você. Tá? A nossa lição de hoje fala sobre espera e missão. Nós temos aqui alguns textos importantes que nós vamos meditar no livro de Atos, propriamente no capítulo 1. São mensagens importantíssimas, tá? Mas eu quero neste momento pedir a Deus a sua bênção, pedir a Deus para que o Espírito Santo esteja conosco, pedir a Deus para que os seus anjos estejam conosco e todos estejam nos ajudando, nos dando compreensão, nos ensinando para que nós possamos ter a certeza de que realmente valeu a pena nós abrirmos a palavra de Deus para ouvir a sua voz. Então vamos orar. Querido, bondoso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento nós estamos com a nossa lição, a Bíblia Sagrada. Estamos com o nosso coração aberto neste momento porque nós queremos ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor pede para esperarmos, Pai querido, certamente é uma mensagem importante que o Senhor tem para nós. E por isso nós queremos aprender de Ti nesta manhã. Eu quero, Pai, entregar nas Tuas mãos, no Teu altar, todos os meus irmãos que estão comigo. Cada uma família que elas representam. Que o Senhor salve, Pai, as Tuas famílias. Salve, Pai querido, seus filhos. Seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele jovem. Seja ele com mais idade, querido Pai. Que o Senhor salve cada um. Tenha misericórdia, Deus querido, de cada um de nós. Ajude-nos a preparar para a segunda vinda do Senhor Jesus a esta terra a nos buscar. Ó Pai querido, estende a Tua mão e cubra cada casa dos Teus filhos. Não permita, não deixe que o inimigo entre, destrua. Não permita, querido Pai, que o mal prevaleça. Mas que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa abençoar, guardar e salvar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Espera e missão, queridos, é a nossa lição de hoje. Nós temos a leitura de Lucas capítulo 24, que termina, o Dr. Lucas, ele termina com a ascensão de Jesus ao céu. Tá? O capítulo 24 de Lucas, ele termina com Jesus se despedindo dos seus discípulos e voltando para o céu para continuar a sua missão. Talvez a gente vai ter a oportunidade mais para frente de falar sobre a missão de Jesus. Mas, queridos, os 3 anos e meio que Jesus passou aqui na Terra, ele cumpriu uma parte de da sua missão que são divididas em 3. Ok? A primeira parte ele cumpriu aqui, que era a parte da cruz. E as últimas 2 partes, Jesus foi para o céu para cumprir no santuário celestial. Ok? Mas aqui Jesus terminou a sua primeira parte, que foi até a cruz. E então agora ele despede dos seus discípulos, dos seus seguidores, depois de dar ordem para eles, é claro, nós conhecemos. E aí Jesus ele volta para o céu, para o santuário, para continuar com a missão intercessora pela nossa redenção, pela nossa salvação. Muito bem, queridos, aí no capítulo 1 do livro de Atos, nós conhecemos aqui
Lucas, né, ele dando continuidade, tá, depois do capítulo 24 do seu próprio livro, né, o livro de Atos também foi escrito por Lucas, então nós vimos aqui ele dando continuidade à ordenança de Cristo, da missão que ele deu para os seus discípulos. Tá? Qual foi a ordem? Ele diz, olha, vocês vá para Jerusalém, espere até que do alto desça o Espírito Santo, ou o poder, tá? Para que vocês possam ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então aqui em Atos capítulo 1, nós temos aqui sobre os discípulos que naquela época estavam ali seguindo a ordem de Jesus, propriamente ali no cenáculo, mas não somente os 12 discípulos, na verdade não 12, mas 11, porque Judas havia se separado do grupo, propriamente ali na semana em que Jesus morreu, ele se separou do grupo, traiu Jesus e depois ele acabou se enforcando, ele cometeu ali um suicídio, mas os 11 discípulos queridos estavam ali reunidos, buscando o poder vindo do alto, quer dizer, estava aguardando o poder vindo do alto prometido por Deus, por Jesus, para que eles pudessem, assim, depois de receber o poder, porque olha só, quando Jesus chama a gente para uma missão, primeiro ele nos capacite, primeiro ele nos prepare para depois nos enviar. Então, desta forma, ele fez com seus seguidores, com seus discípulos. Só lembrando um ponto importante, queridos, que não foi apenas os 11 discípulos que foram para ali, mas muito mais. Tá? Além dos discípulos, tinha ali mais ou menos 120 pessoas, que estavam ali reunidos, também esperando. E quando a Bíblia aqui está falando que o poder desceu sobre os discípulos, não foi somente homens. Tinha algumas mulheres que estavam ali, que também eram seguidoras de Jesus. E também elas foram, elas receberam também o Espírito Santo, porque diante de Deus, queridos, não há distinção de quem pode receber ou quem não pode receber o Espírito Santo. Tá? Que seja homem, que seja mulher, que seja uma pessoa uma pessoa simples, vamos dizer assim, uma pessoa ignorante, que não teve a oportunidade de frequentar uma escola, de quem sabe de ter um curso facultativo importante, tá? Então não existe essa distinção diante de Deus. Todas as pessoas que são discípulos de Cristo Jesus, independente do seu status cultural ou não, sabe, quando ela coloca a sua vida nas mãos de Cristo Jesus, ela é usada por Deus, tá? Por exemplo, aqui a Bíblia menciona aqui Lucas, Lucas tinha, pelo menos que a gente sabe, ele tinha ali 2 cursos importantes, O primeiro deles é medicina, ele havia feito faculdade, de medicina, tá? Um curso medicinal, tá? Também nós podemos entender principalmente da forma como ele expressa as suas inscrições, que ele também tinha um curso de direito, curso de advocacia. Então, ele era um homem importante, tá? Que Deus a usou. Deus concedeu o seu Espírito Santo para Lucas, tá? É claro que nessa ocasião aqui, Lucas não estava ali, juntamente com os discípulos,
tá? Ali no Pentecostes. Lucas não estava. Tá? Mas não somente aqueles que estavam ali no Pentecostes que receberam o Espírito Santo. Deus continua concedendo hoje, desde aquele momento até hoje. Ok? Muito bem. Esse é um ponto que nós precisamos, queridos, nós precisamos aí entender. O apóstolo Pedro não tinha nenhum curso de facultativo, ele não frequentou escola, colégio, faculdade, né? Pedro era uma pessoa ignorante, não tinha tanto conhecimento assim. E Pedro era apenas um pescador, mas ele estava ali, foi usado por Deus, tá? Assim como Deus pode usar qualquer um de nós, usar a mim, usar a você, basta colocarmos nas suas mãos e Ele vai então conceder o seu Espírito Santo. É claro que se você tem a oportunidade de ter um conhecimento maior através de estudos, óbvio que será melhor, né? Você terá uma melhor forma de, né, comunicar, de ensinar, isso é óbvio, tá? Mas o Espírito de Deus é derramado para todos. Muito bem. Outro ponto que eu quero aqui comentar com vocês, queridos, e esse aqui é um ponto bastante importante para nós podermos entender, é que Deus, tá? Quando Ele nos chama para uma missão e Ele nos concede dons e talentos, tá? Por exemplo, Deus me concedeu o dom para uma determinada função, né? E Deus concedeu o dom para você para também uma determinada função na sua obra. Tanto é que na divisão dos dons, a Bíblia vem contando que uns recebeu o dom de ser profeta, dons de ser pastor, dons de ser doutor, dons de ser mestre, né? E enfim, então Deus, ele concedeu dons de variados ramos no trabalho, na sua obra, na sua missão, ok? O ponto importante aqui, queridos, é que cada um de nós recebemos dons de Deus. Agora, não pode existir a inveja de dons. Sabe, eu queria o dom que aquele outro meu irmão recebeu. Eu queria ser igual a ele. Entendeu? Isso, queridos, é algo que não pode, não deve existir no grupo daqueles que receberam o Espírito Santo. Tá? Se Deus te concedeu o dom para tal função no seu trabalho, na sua missão, na sua obra, é porque Deus sabe que você tem condição, capacidade, quer dizer, Ele nos capacita, né, para podermos desenvolver esta função na sua obra. Ok? E Deus confiou também em você. Então é nesse trabalho que eu tenho que desenvolver, que você tem que desenvolver. Buscando o poder de Deus, a força de Deus para trabalhar nessa obra. Para trabalhar nesta função que Ele me colocou. E não adianta eu querer estar invadindo o espaço do outro, dos dons que Deus concedeu para uma outra pessoa. Porque isso vai dar um sério problema, queridos. Tá? Nós precisamos entender que nós temos um cabeça que nos guia. Esse cabeça é Cristo. E nós somos um corpo. E o corpo é dividido em vários membros. Tá? E cada membro tem uma função no corpo. Um não pode invadir a função do outro, senão dá problema sério no corpo. A mesma coisa é a igreja, que é o corpo de Cristo. E nós somos os membros que formam esse corpo e que cada um de nós recebemos uma função como dons. Tá?
Aí, muito bem. Queridos, outra coisa importante aqui que eu queria mencionar com vocês sobre a espera e missão. Quando Deus chamou os seus discípulos e disse para eles, olha, esperem até que do alto vocês recebam poder. A Bíblia diz que eles ficaram ali por 10 dias, juntos, reunidos ali. Queridos, o que os discípulos precisavam fazer ali? Além de estar orando, além de estar pedindo e clamando pela descida do poder do Espírito Santo. Durante os 3 anos e meio, queridos, que os discípulos estiveram com Jesus, até a cruz de Cristo não foi o suficiente para que a intriga, as confusões, as disputas entre os discípulos disseminassem. Isso não aconteceu. Havia ali entre os discípulos discussão, orgulho, egocentro, inveja. Podemos mencionar outras situações, mas até aqui. Queridos, constantemente era presenciado entre os discípulos confusões, tá? Discussão entre eles qual seria o melhor, qual seria o mais importante. Lembra quando Jesus disse, em uma briga que estava ali, os discípulos discutindo quem deles seria o mais importante, quem deles seria, sabe, aquele que estaria mais próximo do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus? E Jesus, ele traz ali uma criança e diz, olha, se vocês não se converterem e se tornar como esta criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, queridos, aquele momento que eles estavam reunidos ali, era um momento propício para que eles pudessem ali se unirem, se arrependerem, sabe, perdoarem uns aos outros, se prepararem para que pudesse receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não desce, não habita onde há brigas, onde há confusão, onde as pessoas se discutem quem é o melhor do que o outro, sabe? Que ele tem mais capacidade, que ele tem mais poder, que ele faz melhor, sabe? O Espírito Santo, queridos, não habita neste meio. Tem que deixar de existir essas coisas. Temos, sabe, que pedir a Deus para que o egocentro centralizar somente em mim, achar que eu posso tudo, que eu sou o melhor, eu na igreja faço o melhor, sabe? Então, todos ali têm mais a que baixar a cabeça para mim. Queridos, isso no meio do povo de Deus, no meio do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, não pode existir porque o Espírito Santo não está neste lugar. Foi necessário 10 dias para que eles ficassem ali consertando as coisas. Porque o que eles pensavam não tinha nada a ver com a missão que Jesus estava chamando e nem tampouco não entra no reino dos céus ninguém que quando Jesus voltar encontra nesta condição. Cheio de egoísmo, cheio de melhor, cheio de eu, só eu que sou tudo, só eu que sei fazer tudo, sabe? Então, queridos, cuidado com isso se alguém pensa assim. Peça a Deus para que te ajude. Se você precisar ter um cenáculo hoje, que seja o seu quarto de oração, a sua casa de oração, o seu banheiro de oração, a sua área de serviço de oração, que seja onde for, faça um cenáculo, estejam ali, chame a Cristo Jesus, pede para Ele tirar isso do seu coração. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, até amanhã com nosso próximo vídeo, a nossa próxima lição. Meu abraço a todos. Fique com Deus e até logo.